Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o cargo de técnico segundo, médico veterinário da Prefeitura de Araguaína, Tocantins. Neste estudo, vamos revisar os fundamentos de bem-estar animal e bioética, as principais zoonoses do edital com foco em agente, espécies acometidas, manifestações em humanos e animais, transmissão, diagnóstico e tratamento, além de farmacologia e terapêutica veterinária, vigilância epidemiológica, política nacional de vigilância em saúde, controle populacional de cães e gatos, controle vetorial de arbovirose e o código de ética do médico veterinário. Vamos começar por fundamentos teóricos de bem-estar animal. Bem-estar animal é o estado do indivíduo em relação às condições em que vive e morre, incluindo saúde física, equilíbrio emocional e possibilidade de expressar comportamentos naturais. Um referencial muito cobrado é o das 5 liberdades, que incluem liberdade de fome e sede, de desconforto, de dor, lesão e doença, liberdade para expressar comportamento natural e liberdade de medo e estresse. Na prática do serviço público, bem-estar se aplica em manejo de animais errantes, atendimentos em centro de controle de zoonoses, recolhimento, transporte, alojamento, procedimentos clínicos, vacinação e esterilização. O conceito atual vai além de evitar sofrimento e inclui qualidade de vida e avaliação contínua, observando dor, medo, estresse, enriquecimento ambiental, densidade de alojamento, temperatura, ventilação, higiene e rotina de manejo. Bioética é o campo que analisa implicações morais das ciências da vida. Na medicina veterinária, a bioética se conecta ao conceito de saúde única, integrando saúde humana, animal e ambiental. Princípios clássicos que caem em prova são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Em veterinária, a autonomia envolve principalmente a decisão do tutor, mas deve ser mediada pelo dever do profissional em proteger o animal contra maus tratos e procedimentos desnecessários. Beneficência e não maleficência orientam condutas com melhor relação risco-benefício, manejo humanitário e analgesia adequada. Justiça envolve acesso equitativo, priorização sanitária, uso racional de recursos públicos e ações coletivas que reduzam o risco de zoonoses. Também é importante lembrar a ética do cuidado e a responsabilidade social do veterinário, especialmente em vigilância em saúde e proteção da coletividade. Agora entramos nas zoonoses do edital. Zoonose é toda doença ou infecção naturalmente transmissível entre animais vertebrados e seres humanos. Em concursos, a banca costuma cobrar o entendimento do ciclo epidemiológico, reservatórios, vetores, vias de transmissão e medidas de prevenção e controle, além de condutas de notificação e vigilância. Brucelose. O agente mais relevante é Brucella spp. Em bovinos, destaca-se Brucella abortus. Em suínos, Brucella suis. Em cães, Brucella canis. Espécies acometidas incluem bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, cães e humanos. Em humanos, causa febre ondulante, sudorese, mal-estar, dores articulares e musculares, podendo cronificar e afetar sistema osteoarticular e reprodutivo. Nos animais, em bovinos e pequenos ruminantes é clássico ocorrer aborto no terço final da gestação, retenção de placenta, infertilidade e orquite ou epididimite em machos. Em cães, pode haver aborto, infertilidade, linfadenopatia, discospondilite e uveíte. A transmissão ocorre por contato com secreções, placenta, fetos abortados, leite cru, e também por aerossóis em ambientes com material contaminado. Em humanos, é frequente por manipulação ocupacional e consumo de leite e derivados não pasteurizados. Diagnóstico em animais envolve testes sorológicos e confirmatórios, e, quando possível, isolamento do agente. Em cães, sorologia específica e cultura ou PCR conforme disponibilidade. Tratamento em humanos geralmente é feito com associação de antibióticos por tempo prolongado, como doxiciclina com rifampicina, conforme protocolos médicos. Em animais de produção, o foco é controle sanitário, vacinação onde indicada e medidas de erradicação, pois tratamento não é estratégia de controle populacional e sanitário. Em cães, há esquemas antimicrobianos, mas com risco de recidiva. Deve haver avaliação criteriosa, orientação ao tutor e medidas para reduzir risco ocupacional.
Em serviço público, a prevenção se baseia em inspeção, educação sanitária e vigilância, incluindo risco ocupacional de trabalhadores. Febre amarela. O agente é um flavívírus. A transmissão silvestre ocorre por mosquitos dos gêneros Haemagogos e Sabetes, com primatas não humanos como importantes hospedeiros sentinelas. A transmissão urbana, historicamente pelo Aedes aegypti, é alvo de vigilância para evitar reemergência. Espécies acometidas incluem humanos e primatas não humanos. Cães e gatos não são reservatórios relevantes para a transmissão. Em humanos, sintomas variam de quadro febril inespecífico a doença grave com icterícia, hemorragias e insuficiência hepatorrenal. Em primatas, pode ocorrer alta mortalidade, e epizootias em macacos funcionam como alerta para intensificar vacinação humana e controle de vetores. Diagnóstico em humanos envolve sorologia e métodos moleculares. Em epizootias, coleta e investigação epidemiológica. Tratamento é suporte clínico, não há antiviral específico, e a prevenção é vacinação e medidas contra mosquitos. Do ponto de vista do veterinário de vigilância, é essencial orientar a população a não agredir primatas, pois eles são sentinelas e não culpados, e notificar achado de primatas doentes ou mortos para a investigação. Febre maculosa. O agente é Rickettsia rickettsii, bactéria intracelular. Vetores principais são carrapatos, com destaque para Amblyomma sculptum e Amblyomma aureolatum em diferentes cenários, e reservatórios amplificadores podem incluir capivaras, equinos e outros mamíferos, dependendo da região. Em humanos, a doença pode ser grave, com febre alta, cefaleia intensa, mialgia e exantema maculopapular que pode evoluir, além de complicações sistêmicas. Em animais, cães podem apresentar febre, apatia, anorexia, sinais inespecíficos e podem carrear carrapatos para o ambiente doméstico, atuando como sentinelas e fator de risco indireto. Transmissão ocorre pela picada do carrapato infectado, geralmente após período de fixação. Diagnóstico em humanos é clínico-epidemiológico com confirmação por sorologia ou PCR. O ponto crítico é iniciar tratamento precoce. Tratamento em humanos é antibiótico, principalmente doxiciclina, e atraso aumenta a mortalidade. Em animais, controle é principalmente do ectoparasita, com acaricidas apropriados, manejo ambiental e orientação ao tutor. O veterinário atua fortemente em vigilância ambiental, educação, controle de carrapatos e investigação de áreas de risco. Gripe aviária. O agente é vírus influenza A, com subtipos variados, incluindo cepas de alta patogenicidade em aves. Espécies acometidas são aves domésticas e silvestres. Humanos podem adoecer em situações específicas de exposição, principalmente ocupacional, dependendo do subtipo. Em humanos, sintomas podem variar de conjuntivite e síndrome gripal a pneumonia grave em alguns subtipos. Nas aves, sinais incluem queda de produção, sinais respiratórios, neurológicos, edema de crista, hemorragias e alta mortalidade em surtos de alta patogenicidade. Transmissão entre aves ocorre por contato direto, secreções, fezes, água e fomites. Risco humano aumenta com manejo de aves doentes sem proteção. Diagnóstico em aves envolve vigilância, coleta de swabs, PCR e tipificação, dentro de programas oficiais. Tratamento não é estratégia em vigilância sanitária para influenza aviária de alta patogenicidade. As medidas são contenção, interdição, biossegurança, eliminação sanitária quando prevista e monitoramento. O papel do veterinário público envolve notificação imediata, biossegurança, investigação de foco, educação em granjas e orientação sobre EP. Larva migras. Existem duas apresentações clássicas. Larva migrans cutânea é frequentemente causada por larvas de Ancylostoma spp, especialmente de cães e gatos, que penetram a pele humana e formam trajetos serpiginosos pruriginosos. Larva migrans visceral e ocular está relacionada principalmente a Toxocara canis e Toxocara cati. Em humanos, pode causar febre, tosse, eosinofilia, hepatomegalia e lesões oculares com risco de perda visual. Nos animais, Ancylostoma pode causar anemia, diarreia e perda de peso, especialmente em filhotes. Toxocara pode causar distensão abdominal, vômitos, diarreia e atraso de crescimento.
Transmissão ao humano ocorre por contato com solo contaminado por fezes com ovos ou larvas, muito ligado a praças, quintais e caixas de areia. Diagnóstico em humanos é clínico e por exames complementares, como sorologia em toxocaríase. Em animais, coproparasitológico. Tratamento em humanos varia conforme forma clínica, com antihelmínticos e medidas para prurido e inflamação. Em animais, vermifugação estratégica, controle ambiental e educação sanitária são essenciais. Em vigilância, o foco é desparasitação regular, recolhimento de fezes e manejo de áreas públicas. Leptospirose. O agente é Leptospira interrogans e outras espécies patogênicas, com diferentes sorovares. Espécies acometidas incluem humanos, cães, bovinos, suínos e roedores, sendo ratos importantes reservatórios urbanos. Em humanos, pode causar febre, mialgia intensa, cefaleia, icterícia, hemorragias e insuficiência renal na forma grave, conhecida como síndrome de Weigel, além de hemorragia pulmonar em casos severos. Em cães, sinais incluem febre, vômitos, dor, icterícia, insuficiência renal e hepática, podendo ser fatal. Em bovinos, pode haver aborto e queda de produtividade. Transmissão ocorre por contato com água, lama ou solo contaminados com urina de animais infectados, entrando por pele lesada ou mucosas. Diagnóstico em humanos combina clínica, epidemiologia e testes laboratoriais, como sorologia e PCR. Em cães, sorologia, PCR e exames de função renal e hepática. Tratamento antibiótico precoce e suporte. Em cães, doxiciclina é utilizada para eliminar leptospirúria, além de terapia intensiva conforme gravidade. Prevenção envolve controle de roedores, saneamento, vacinação em cães e animais de produção conforme recomendações e evitar exposição a enchentes. O veterinário atua em educação, vigilância, investigação de surtos e orientação de medidas ambientais. Raiva. O agente é um lissavírus, principalmente o vírus da raiva. Espécies acometidas incluem todos os mamíferos, com importância para cães e gatos no ciclo urbano e morcegos no ciclo aéreo. Herbívoros podem adoecer por transmissão de morcegos hematófagos. Em humanos, após incubação variável, a doença é quase sempre fatal após início dos sintomas, com encefalite, hidrofobia, aerofobia, agitação ou forma paralítica. Em animais, sinais variam conforme espécie e forma, podendo incluir agressividade, hipersalivação, alterações de deglutição, paralisia e morte. Transmissão ocorre principalmente por mordedura com saliva infectada, também por arranhões e contato com mucosas. Diagnóstico definitivo é laboratorial, geralmente pós-morte, com testes específicos em tecido nervoso. Tratamento não existe após sinais clínicos, por isso a prevenção é central. Conduta em saúde pública envolve vacinação de cães e gatos, vigilância de morcegos, orientação sobre acidentes e profilaxia pós-exposição em humanos, com avaliação do tipo de exposição e observação do animal quando aplicável. O veterinário tem papel-chave em campanhas, orientação e notificação. Toxoplasmose. O agente é Toxoplasma gondii, protozoário. Felídeos são hospedeiros definitivos, eliminando os cistos nas fezes. Diversas espécies de mamíferos e aves são hospedeiros intermediários. Em humanos, muitos casos são assintomáticos, mas pode haver linfadenopatia e febre. Em gestantes, há risco de transmissão congênita com sequelas graves. Em imunossuprimidos, pode causar encefalite e doença disseminada. Em gatos, a maioria é assintomática, mas pode ocorrer doença sistêmica em filhotes ou imunossuprimidos, com sinais respiratórios, neurológicos e oculares. Em pequenos ruminantes, pode causar abortos. Transmissão ao humano ocorre por ingestão de carne crua ou mal cozida com cistos, ingestão de oocistos em água, solo ou alimentos contaminados, e via transplacentária. Diagnóstico em humanos é por sorologia, em casos específicos, PCR. Em animais, sorologia e avaliação clínica. Tratamento em humanos depende do quadro e inclui esquemas específicos sob orientação médica. Em gatos e outros animais, pode-se usar terapia antiprotozoária em casos clínicos, além de suporte. Prevenção envolve higiene alimentar, cozimento adequado, água segura, manejo correto de fezes de gatos e orientação sem alarmismo, lembrando que o maior risco frequentemente é alimentar, e não simplesmente ter gato.
Tuberculose. Em zoonoses, destaca-se Mycobacterium bovis, além do complexo M. tuberculosis em certos cenários. Espécies acometidas incluem bovinos, bubalinos e outros mamíferos. Humanos podem se infectar principalmente por consumo de leite cru e derivados não pasteurizados ou por aerossóis em ambientes de risco ocupacional. Em humanos, pode causar quadro semelhante à tuberculose pulmonar e também formas extrapulmonares. Em bovinos, geralmente é doença crônica com emagrecimento. Tosse pode ocorrer, e lesões granulomatosas em linfonodos e órgãos, muitas vezes é subclínica e detectada por testes. Transmissão é principalmente respiratória entre bovinos e por ingestão aerossóis para humanos. Diagnóstico em rebanhos envolve testes oficiais, como tuberculinização, inspeção e confirmação laboratorial em abatedouros quando aplicável. Tratamento em animais de produção não é estratégia de saúde pública. O controle se faz por testes, saneamento, abate sanitário conforme programa e medidas de biossegurança. Prevenção humana passa por pasteurização e controle sanitário do rebanho. O veterinário atua em vigilância, inspeção, educação e interface com programas oficiais. Leishmaniose. No Brasil, a forma visceral tem como agente Leishmania infantum, transmitida por flebotomíneos, como Lutzomia longipalpis em muitos locais. Espécies acometidas incluem humanos e cães, sendo o cão um importante reservatório doméstico. Em humanos, leishmaniose visceral pode causar febre prolongada, perda de peso, aumento de fígado e baço, anemia e pode ser fatal sem tratamento. Em cães, sinais incluem emagrecimento, dermatites, alopecia, onicogrifose, linfadenopatia, lesões cutâneas, alterações oculares e insuficiência renal. Transmissão ocorre pela picada do vetor infectado. Não é por contato direto rotineiro. Diagnóstico em humanos envolve testes laboratoriais e avaliação clínica. Em cães, pode incluir testes sorológicos, testes rápidos, PCR e avaliação clínica, conforme protocolos locais. Tratamento em humanos é específico e definido em protocolos do SUS. Em cães, há opções terapêuticas e de manejo que reduzem sinais e parasitemia, mas o controle em saúde pública envolve também prevenção de picadas com coleiras repelentes, manejo ambiental, vigilância do vetor e ações integradas. O veterinário precisa conhecer as diretrizes vigentes, a necessidade de notificação, a orientação adequada ao tutor e a integração com vigilância, sempre com ética e base técnica. Agora vamos para a farmacologia e terapêutica veterinária. Um tema que pode aparecer cobrando classes de fármacos, uso racional e segurança. Farmacologia envolve farmacocinética, que é o que o organismo faz com o fármaco, incluindo a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz no organismo, incluindo mecanismo de ação e efeitos adversos. Em terapêutica, é essencial escolher o medicamento considerando espécie, peso, idade, gestação, função renal e hepática, interações medicamentosas, via de administração e adesão do tutor. Também cai muito o uso racional de antimicrobianos para reduzir resistência. Na rotina, antibióticos devem ser usados com indicação, dose e tempo corretos, baseados sempre que possível em diagnóstico e cultura antibiograma, especialmente em infecções recorrentes. Anti-inflamatórios, principalmente AINS, exigem cuidado com rim, fígado e trato gastrointestinal. Em analgesia e anestesia, a visão moderna é multimodal, associando diferentes mecanismos para melhor controle da dor. Em antiparasitários, atenção a espectro, intervalos e risco de intoxicação, e ao controle ambiental quando se trata de ectoparasitas. Em animais de produção, é obrigatório considerar períodos de carência para evitar resíduos em leite e carne. Em vacinação, entender imunidade, reforços e conservação da cadeia de frio é essencial para efetividade e segurança. Vigilância epidemiológica das zoonoses é parte central do trabalho no setor público. Vigilância é um processo contínuo de coleta, análise, interpretação e disseminação de dados para planejar, implementar e avaliar medidas de saúde pública. Envolve identificação de casos suspeitos, notificação, investigação, confirmação, medidas de controle e monitoramento de resultados.
Muitas zoonoses são de notificação compulsória em humanos e algumas em animais, e o médico veterinário pode atuar em investigação de focos, busca ativa, vigilância de reservatórios e vetores, educação em saúde, orientação sobre risco e atuação intersetorial. Conceitos como cadeia epidemiológica, triângulo agente hospedeiro ambiente, incidência, prevalência, letalidade, taxa de ataque e vigilância sentinela são frequentemente cobrados. A Política Nacional de Vigilância em Saúde organiza diretrizes para ações de vigilância no SUS, integrando vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador, com base em princípios como universalidade, integralidade, equidade, regionalização, descentralização, participação social e intersetorialidade. Na prática, isso significa que o município tem papel direto na execução das ações, com planejamento, monitoramento e articulação com o Estado e União. O veterinário se insere especialmente na vigilância de zoonoses e na vigilância ambiental, atuando com análise de situação, territórios, risco, populações vulneráveis e integração com atenção primária e educação em saúde. Controle populacional de cães e gatos é um tema sensível e muito cobrado. O foco atual é manejo ético, baseado em bem-estar, saúde pública e guarda responsável, evitando medidas ineficazes e cruéis. Estratégias efetivas incluem registro e identificação, educação para guarda responsável, estímulo à adoção responsável, combate ao abandono, fiscalização de maus-tratos e principalmente esterilização cirúrgica em programas contínuos e territorializados, com priorização de fêmeas e áreas de maior vulnerabilidade. A captura, quando necessária, deve ser humanitária, com menor estresse possível, transporte adequado, avaliação clínica, vacinação e vermifugação quando indicado, e destino ético. Eutanásia não é política de controle populacional e só pode ser indicada com base técnica, ética e normativa, com métodos humanitários e justificativa, por exemplo em casos de sofrimento irreversível, doenças graves sem possibilidade terapêutica, ou riscos sanitários quando previsto em norma e sem alternativas, sempre respeitando o marco ético profissional. Em provas, é importante associar controle populacional à redução de mordeduras, redução de abandono, melhoria de bem-estar e redução de risco de zoonoses, como raiva, leptospirose, parasitoses e leishmaniose, sempre em conjunto com educação e vigilância. Controle vetorial de arboviroses e outras doenças envolve manejo integrado, combinando ações ambientais, mecânicas, químicas e biológicas. Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes, principalmente mosquitos. O controle deve priorizar a eliminação de criadouros, manejo de água parada, limpeza urbana, orientação comunitária e vigilância entomológica. Controle químico inclui larvicidas e adulticidas, usados com critério técnico, na dose correta, evitando o uso indiscriminado que gera resistência e impacto ambiental. Controle biológico inclui o uso de agentes como Bacillus thuringiensis israelensis para larvas, peixes larvófagos em locais apropriados, e estratégias modernas de redução de competência vetorial, conforme programas e validações. O veterinário, dependendo da estrutura municipal, pode atuar em vigilância ambiental e em apoio técnico em campanhas, educação, investigação de áreas e avaliação de risco. Por fim, Código de Ética do Médico Veterinário. Em concursos, é importante compreender deveres e proibições. O veterinário deve atuar com responsabilidade técnica e científica, manter atualização profissional, elaborar registros e prontuários quando aplicável, respeitar colegas e equipes e priorizar bem-estar animal e saúde pública. Deve manter sigilo profissional quando cabível, exceto em situações previstas, como notificação de doenças e comunicação de maus-tratos quando exigido pela legislação e pela proteção do animal e da coletividade. É vedado ao profissional praticar atos que configurem negligência, imperícia ou imprudência, acobertar exercício ilegal da profissão, realizar procedimentos desnecessários ou que causem sofrimento evitável, e usar publicidade enganosa. Em serviço público, também é essencial postura de impessoalidade, respeito ao usuário, transparência, documentação adequada e atuação integrada com as políticas do SUS e da vigilância. Para fechar, o que mais ajuda na prova é estudar cada zoonose pelo mesmo roteiro mental. Qual é o agente? Qual reservatório? Qual vetor quando houver? Como ocorre transmissão?
Quais sinais em humanos e em animais? Qual diagnóstico recomendado? Qual tratamento? E quais medidas de prevenção e controle? Em seguida, conectar isso com vigilância epidemiológica, notificação, ações intersetoriais, bem-estar animal e ética profissional.